Hoje o Boa Tarde recebe uma convidada especial para me ajudar no programa aqui, a nossa colega Ana Cássia Henrich. Ana Cássia, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Garcia, boa tarde aos nossos telespectadores e um prazer estar novamente compartilhando aqui esta bancada, este espaço contigo. Obrigado, Ana Cássia, nossa companheira jornalista e que vai engrandecer sem dúvida o nosso programa. Mas bem, agora o assunto é a Lei da Palmada, o projeto que proíbe os pais de usarem a força física na educação dos filhos. A proposta sugere acompanhamento psicológico e até advertência judicial aos pais que utilizarem força física na educação dos filhos. Para falar sobre essa questão, que é um tanto polêmica, estamos no nosso estúdio o psicólogo e psicanalista Leonardo Del Pasqua, que é o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e o professor Aloysio Pedersen, educador. Boa tarde, também quero saber a sua opinião sobre esse tema. Mande um e-mail para a gente, boatardeRS@band.com.br, ou ligue lá para falar com o Tiago. Deixa eu ver o telefone do Tiago aí, 2101-0499. E nós já começamos o texto aprovado por unanimidade em comissão especial da Câmara dos Deputados na quarta-feira, agora já segue para o Senado. A lei aponta dois tipos condenáveis de ações educativas. Primeiro, o castigo corporal. Segundo, o uso de força física, tratamento cruel ou degradante que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. O objetivo da lei é reforçar o controle da justiça sobre casos de violência contra crianças e adolescentes. Bem, eu quero agradecer a presença do doutor Della Pasqua, também do professor Pedersen, e já vou começar com o psicólogo. O que acha dessa lei da palmada, doutor? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui novamente contigo. Este nome é um nome que não me agrada muito, né? O nome divulgado, Lei da Palmada, porque se a gente for ver até na tua chamada, sim, de palmada se fala pouco. Sim. Se fala de espancamentos, de maus tratos, né? De questões mais graves do que isso. Me parece uma lei bem feita. Né? O problema é que a gente fica conversando mais sobre a palmada e não sobre as outras questões que são importantes e que a lei contempla. Pois é, porque uma palmadinha de vez em quando, né, brincando, não dói, não é? Dependendo da palmada. Então eu acho que também o nome da lei, eu concordo com o presidente, porque ela, digamos, banalizou, não é? Uma lei de uma forma, né? Uma lei bacana como essa, mas é a lei da palmada, né? Então, de repente, aquilo como tudo no Brasil, não dá nada, é a lei da palmada. Parece-me que ficou... uma coisa é pegar um pouco mais forte uma criança ou dar uma palmadinha, como tu mesmo disseste, né? Em alguns momentos circunstanciais, onde a criança, muitas vezes, pede por isso, até para saber qual é o limite, até onde ela pode ir, né, saber um pouco como é que é as leis, as regras de convivência em sociedade. Outra coisa é castigos exagerados, espancamentos. Castigo físico. Físicos. Porque aqui ele não vai mexer no computador, hoje tu não vai ao cinema, essa coisa toda aí cabe. Proibições. Depende, se tu, algumas situações em populações um pouco mais simples, mais humildes, tem alguns castigos que são mais pesados, como botar a criança confinada com animais, ou outro tipo de questões que me parece que a lei contempla, né? Eu estudei bastante a lei, estou bastante por dentro, e é por isso que eu fico questionando essa questão da palmada que se divulga tanto. E outros aspectos mais importantes da lei que a gente tem para discutir são menos contemplados. Professor Luiz, como é que se reflete isso no ambiente escolar? O senhor trabalha muito com arte, com teatro e com a violência também ali na Escola Padre Reus. E isso se reflete, às vezes, até no futuro da criança, na sua manifestação artística, não? Mas para nós é excelente esse debate todo, se é da palmada, o que é agressão, o que é violência, né? Porque uma criança submetida a maus tratos, sejam eles quais forem em casa, ela vem totalmente lesionada emocionalmente para a escola. Então essa criança vai ter dificuldade na aprendizagem, ela vai ter transtorno de aprendizagem, hiperatividade, ela vai ter agressividade, ela vai ter desrespeito à autoridade, porque ela vem desrespeitada, então ela vem lesionada na autoimagem, na autoestima, e ela vai reproduzir, porque ela apreende, é totalmente contrário ao psiquismo infantil, à violência, mas ela acaba apreendendo a violência e vai reproduzir no colégio. Então essa família vai nos dar um aluno, ou um aluno violento, agressivo,
por ter medos e inseguranças, ou um aluno predisposto a ser vítima. Né? E aí o que vai acontecer? Nós temos 5 a 10% das nossas crianças em sala de aula são oriundos de lares violentos. Né? Então, assim, vai repercutir o quê? Baixo rendimento escolar. Porque uma criança com hiperatividade, uma criança com esse problema em sala de aula, ele é terrível, porque ele baixa o rendimento de toda a turma. Quer dizer, até segurar uma criança dessa, quer dizer, o professor precisa ter um preparo muito especial, né? Porque uma boa escola consegue. Pois é, mas e um pai, por exemplo, que passa, vamos supor, né? O pai e a mãe passam o dia inteiro trabalhando, né? E chegam à noite, né, cansados do trabalho, estressados porque passaram, e aquela criança necessita de algum limite. Como impor esse limite para essa criança? De que forma? Não é aquela criança que precisa de algum limite, são todas as crianças, certamente. Mas vamos pegar que eu estou pegando uma bem, sim, entendeu? Que o pai passou o dia e a mãe passaram o dia trabalhando e chegaram em casa e aquela criança, vamos pegar uma especial ali, aquela guriazinha, arteirinha, por exemplo. O que faz numa hora dessa? Os pais vão ter que refletir um pouco mais suas prioridades, vão ter que ver o que vão ter que criar um tempo para poder se dedicar à educação do filho e dar o limite necessário, ajudar a escola nisso. Porque não é só a criança que é espancada, que é traumatizada, que não recebe limite também, e a escola também ressente disso. Muitos hiperativos, ou que têm déficit de atenção, ou que são diagnosticados assim, que depois a gente pode ver que não é bem esse o diagnóstico correto, decorrem de famílias que não estão estruturadas nesse sentido de uma hierarquia dentro de casa, quem é o pai, quem é a mãe, com quem está a autoridade. Então, as duas questões trazem traumatismos e problemas para a criança, para a família e para a sociedade. Se os pais não estão conseguindo controlar a criança, dar limites, eles vão ter que rever suas prioridades. Bom, eu vou antecipar um pouco o intervalo para que a gente possa continuar nesse assunto depois. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós seguimos falando sobre a lei da palmada. Tem também a previsão do tempo e uma boa notícia. Porto Alegre tem novos leitos pelo SUS. Não saia daí, fique com a gente, já voltamos com o Boa Tarde RS. E agora nós voltamos a falar sobre a lei da palmada, que o doutor Leonardo de la Paz, que é o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, não gosta. E o professor Aloysio Pérez, educador. Eu não gosto da lei, eu não gosto do nome. Não, gosto do nome da lei, do nome da lei. A lei eu gosto. Aliás, isso é muito comum. Aqui no Brasil, o Pelé leva até hoje a culpa da lei Pelé, que já nem foi mais dele, reformaram toda ela, né? Mas na casa, estamos numa conversa animada aqui no intervalo. Vamos passar isso para os ouvintes. Mas a conversa era exatamente nos espectadores. Espectadores ou telespectadores? Espectadores para me errar menos, porque eu falo muito de ouvinte aqui. Claro, eu estou acostumado com o rádio. Mas a gente estava falando, Garcia, justamente hoje, digamos, como está comum das famílias transferirem a responsabilidade da educação para a escola, por exemplo. Isso é uma herança cultural e histórica que a gente está tendo que lidar hoje em dia na contemporaneidade. A gente vem do período pós-68, né, de uma educação anterior muito repressora, muito oprimente para as crianças e para as famílias, e agora nós estamos no outro oposto. Né, onde a gente tem que retomar alguns valores, como a autoridade dentro de casa, os limites, né, alguns valores importantes como o da família. Isso faz parte do tempo atual e a gente ainda não sabe bem como lidar com isso. E os pais estão muito confusos e atrapalhados, muitos pais, não todos, felizmente. E aí eu fico pensando só, agora falando um pouquinho nisso, dos papéis, né, familiares, que também se mudou muito. A família mudou, A família mudou, de repente tem duas mães, por exemplo, ou dois pais que tem, não é? Ou, digamos, é o casal. Mãe, pai, mãe, pai, enfim. E às vezes é a avó que cuida. Ou a avó que cuida. A avó, a tia, a babá, a empregada doméstica. Em alguns casos a televisão. Liga a TV e deixa.
Deixa de ser entretenimento. Claro. E tudo isso vai refletir na escola, que é o espaço sociológico por excelência. A escola não é fomentadora da violência, mas ela é canalizadora. Dependendo da família, se você tem um filho na escola, nós sabemos como é o retrato da sua família. Isso que por isso que é bom o debate, né? Então, quer dizer, o que a escola tem que ter? Estava colocando daquele menino que não tem regras em casa, que não tem limites, né? Isso é terrível para a educação. Chegar uma criança dessas lá, que não respeita o outro, que não tem sentido de empatia, de poder se colocar no lugar do outro, a escola tem que ter regras claras, humanas, porém sem impunidade. E tentar de trabalhar aquela criança de uma forma que ela possa se expressar de diversas maneiras para ela poder se emancipar, para ela poder adquirir esses conteúdos, esses valores que também escapou da família, passou para a escola, e a escola tem que dar o seu currículo, tem que dar o seu andamento. Agora, do que estava falando a Ana Cássia a respeito da escola educar, quando a função principal é transmitir conhecimento, né? Também a gente observa muito que os pais estão muito ausentes, tanto que o governo fez com campanhas para os pais irem à escola. Sabe o professor Luiz que tu chama os pais e eles não vão. E aí a escola fica com um problema maior ainda. E assistência, eu estou falando da escola pública, né? E assistência psicológica nem sempre tu tem na escola, né? Mas às vezes não tem. Mesmo quando tem, também não faz milagres, né? Tem muitos pais que vão na escola contra a escola e a favor do filho quando são chamados, né? Se esquecendo que a primeira socialização de nós enquanto cidadãos é os pais e a família que tem que fazer. A chamada socialização primária, como o pessoal da sociologia gosta de chamar. E a socialização secundária é dever da escola. Não é verdade hoje em dia, Garcia, que a escola é só transmissora de conhecimento. Claro, a escola ela está em crise, é uma crise que ela é boa em certo sentido para achar seu próprio lugar dentro da sociedade. A escola tem uma função educativa muito maior hoje em dia do que não somente transmitir conhecimento. Perfeito. Né? E sabes que tem uma coisa hoje também já interessante. As empresas hoje também já estão recebendo os primeiros, digamos, profissionais da chamada geração Y e da geração Z, que agora depois da Y já tem a Z, e são profissionais jovens que também não têm respeito mais à hierarquia. E as empresas já estão começando a ter que mudar também até a forma de se relacionar, e muitas estão fazendo uma reeducação para esses profissionais, porque eles vêm avessos a qualquer tipo de hierarquia. Então já é também uma base que vem lá da família, muito não bem, é? Isso é muito interessante. Então, tudo que vem acontecendo e as modificações e como que a sociedade vai se relacionar com tudo isso também, né? É tudo muito novo, realmente. A partir do momento que queremos direitos humanos para todos, né, isso gera uma complexidade muito maior na nossa sociedade. E que a gente ainda tem que saber como lidar com isso, né? Isso vale para os empregos, vale para a escola, vale para as famílias. E a minha campanha aqui na escola. Pois é, tão bonita, né? Por fora, que é a camiseta premiada desse ano do projeto. Parabéns, né? Hein? Diferentes por fora, mas iguais por dentro, bullying ausente, paz presente, né? Então, quer dizer, a escola lida com toda essa complexidade, não é? E tem que assumir uma postura. Quer dizer, a gente consegue reverter com bons educadores, com boas propostas, com bons incentivos. Né? A primeira coisa é o aluno que vai chamado para o SOI, para ter um atendimento individualizado. Aí, a partir de então, se chama os pais. Mas nem todas as escolas têm essa complexidade de SOI, e que deveria ter, não é? Porque a assistente, a orientadora educacional tem escolas que não têm, eu não sei como é que uma escola funciona sem esses aparatos todos, uma supervisora escolar, então nós precisamos ter esse respaldo, né? Aí vai dar evasão escolar, vai dar baixo rendimento, né? Vai dar alunos predispostos ao uso abusivo de álcool e drogas, que também vem oriundo dessa família violenta, que vai predispor a toda a criminalidade, não é? Agora, para que a gente possa encaminhar o encerramento dessa nossa conversa, na classe de convidados, o seguinte, é preciso entender a lei, né, doutora? Com certeza. É preciso entender a lei, porque quando saiu o ECA,
já começamos a ter problema. O pai ia fazer qualquer coisa e o filho dizia, eu vou chamar o ECA. Né? Então, aqui no Brasil faz uma confusão danada. Mas agora, por causa podem... desse nome, eu não pode dar palmada. Aí o filho diz, me bate para tu ver, me dá uma palmada para tu ver. As famílias não podem ter medo dos filhos. Sim. Esta é a primeira prerrogativa que eu ando falando bastante quando sou convidado para conversar sobre isso. Né? Os pais não podem inverter o papel. Quem manda dentro de casa, quem tem autoridade, é o pai, a mãe, ou quem é a autoridade dentro daquela família, porque a gente está falando de famílias mistas, e isso tem que estar claro, para eles primeiro. Porque é fácil uma criança ameaçar o professor, ameaçar o pai, que vai denunciar para o conselho tutelar, mas e daí? Né? Se o professor e o pai está ciente do seu papel, a criança pode ameaçar o quanto quiser, que nada vai mudar aquela orientação. É que às vezes isso passa para o pai também, não é? Sim, porque o conselho... O pai também vai lá. Lógico. Na escola pública, o pai vai ameaçar com ECA. Na escola privada, vai ameaçar com o pai dizendo que eu pago. Então eu tenho direito. Aí já virou cliente, não é mais Exatamente. Aí é lei do consumidor, não é? Exatamente, E as escolas, muitas até, também estão, até porque tem que reter esses clientes e muitas vezes essas próprias escolas, digamos, elas fazem vista grossa para algumas coisas, né, nessa questão do posicionamento, porque não querem perder esse cliente. Bom, mas como é bom o debate que a gente vai, uma coisa vai encordoando outras aí em termos de comportamento, isso é muito legal. E de uma lei que precisa ser interpretada, com calma. Espero que muitos pais estejam vendo o programa para que possam se inteirar mais do que a gente está conversando. Exatamente, de entender porque o ECA fala em abusos, né? Não fala que tipo de abuso, né? Entra em geral, a lei já é um pouco mais específica, por isso é preciso que você, pai e mãe que está nos acompanhando, o responsável, que entenda bem isso. E, aliás, nas creches e nas escolas também, porque essa é uma lei que não é só para o pai e para a mãe, né? Entra todos os que se relacionam com as crianças. E perceber que o ECA também tem uma coisa de repressão da criança e do adolescente a partir dos 12 ou 17 anos, que diz respeito à lei, diz respeito à autoridade, ou tem um ato de agressão na escola, quer dizer, aliás, o secretário nos diz, a primeira coisa, um ato agressivo, chame a Brigada Militar e chame o ECA, né? Quer dizer, a criança também ela tem que saber, a partir dos 12 ou 17 anos incompletos, que tem toda uma legislação, que ela não pode, ela pode ser até cerceada da liberdade, isso está no ECA também. Né? Em alguns casos, os pais têm que fazer isso, chamar a brigada mesmo, chamar o conselho tutelar, para mostrar que a criança precisa tem consequências o comportamento da criança, né? Algumas vezes no consultório a gente tem que orientar nesse sentido. Ela também tem deveres. Perfeito, não é? Isso está claro no Instituto também do ECA. Bem, amigos, eu agradeço a presença de vocês aqui. A Ana Cássia veio me dar essa força, que sou um programa apresentado por dois, mas a Fernanda está agora tratando das missas, né? Está coordenando todo o trabalho de base da transmissão do dia 22. Só porque, eu quero dizer que o nosso salário é desse tamanhozinho. E eu queria que o governador desse o apoio aí, porque eu preciso comprar livros ainda. Não é fácil, gente. Tem projetos aí pela frente. Eu tenho 5 livros que eu preciso comprar e estou protelando. Tá certo, olha aí. Bom, já coube também. Mas também já aqui, pode pedir para o Papai Noel. Papai Noel Tarso. Obrigado, doutor, pela presença.